MetaHuman. Olá pessoas, Rafael Lima aqui, cofundador do Garage 27 Studios, artista 3D, programador, né? E aficionado no Unreal, já trabalhando mais de 10 anos com a ferramenta. Hoje eu vim aqui, não para passar uma aulinha ou coisa assim, mas para comentar um pouco sobre essa maravilha nova que a Unreal anunciou essa semana. Então, vamos lá. Primeiro, eles anunciaram, né, sobre o Metal Humans, né, a ideia da gente criar um personagem, ser bem sincero, nível de cinema, né, não dá nem para chamar de AAA, é para cinema isso aqui, em alguns minutinhos e já está na Unreal valendo com tudo. Então vamos entender um pouquinho sobre isso, não vamos ser tão raso aqui, só falar o quão maravilhoso vai ser, o que vai dar de errado ou não, mas vamos entender o processo que eles não só passaram, mas né, o que rolou aqui e tudo mais, beleza? Então quem quiser buscar aí, apesar de estar em trend, né, tá super fácil, se vocês procurarem por Unreal MetaHuman no Google, ele vai aparecer, beleza? Então, deixa eu dividir a tela aqui com vocês, vamos lá. Então, vou dar uma passadela aqui rápida histórica e depois explicar alguns aspectos técnicos aqui. E vocês vão ver que isso não veio do nada, né? Não veio assim, tipo, do azul, né? Não veio de lugar nenhum. Ele veio de uma trilha que a Epic está fazendo já há algum tempo. Beleza, vamos lá. Então, antes de mais nada, eu queria comentar que isso aqui vem sendo feito faz tempo, né? Quem acompanha a Unreal já está meio ligado nisso aí. Então, desde 2016 na GDC, quando eles estavam fazendo uma parceria, né, com o pessoal lá da Hellblade, esqueci o nome da empresa, tudo bem, a Ninja Theory, tá aqui, né? Eles já estavam buscando isso aí, né? E o pessoal da Ninja Theory é muito bom mesmo de fazer visual e personagem, então eles já tinham essa troca. Aliás, quem foi lá dar uma olhada hoje em dia, vocês vão ver alguns assets do Megascan lá também, então a parceria já é um pouquinho mais longa do que isso, tá? Mas eles já estavam buscando essa ideia de fazer personagens, né, com um visual ridiculamente bom e de maneira mais fácil, tá? Ok? Em vez de ser do zero. Bom, aqui ainda não era mais fácil, né? Aqui ainda eles estavam escaneando a pessoa, né, passo a passo, todo aquele trabalho todo clássico. Bom, 2018, né, a Trilateral, que é a galera que fazia a parte técnica lá da Ninja Theory, foi juntada, fagocitada, comprada pela Epic Games, o que foi muito bom para a gente e para toda a indústria, porque eles começaram a trabalhar diretamente com a engine e diretamente com um caso específico, né, com algum intuito que não era vender jogo. Beleza? Que é o nosso intuito da Epic, que eu chuto ser criar ferramentas, ok? Dinheiro todo mundo quer, isso é outros 500. Beleza. E aí eles soltaram esse demo aqui, né, que uma galera viu e falou, pô, incrível, não sei o que lá, como os caras fizeram. E eles continuaram evoluindo o processo, porque não basta você fazer uma vez, você tem que fazer várias. E para você tornar isso uma ferramenta da indústria, né, ou algo que a Epic poderia aproveitar, além de um único jogo, eles teriam que criar ferramentas. E eles vieram desde lá lançando plugins, atualizações da Unreal e algumas outras coisas que iam facilitando ou tendendo para esse lado. Beleza? Ainda em 2018 eles tinham, né, esse teaser aqui, que para mim ainda é uma das referências mais claras de que games e cinema já estavam tipo um passo, dois de juntar, né? E eles lançaram para a gente poder fuçar em 2017, um aninho antes do outro, para a gente poder fuçar, e todo mundo aí já deve ter dado uma olhadinha, né? Nesse demo que está ali, para a gente baixar, entender como os caras criaram isso, essa qualidade, como vem. Tudo bem que aqui ainda era uma static mesh, não tinha movimento, não tinha animação nem nada, mas a qualidade é fantástica, certo? Beleza, então dá para ver que tem um histórico aqui, tem um negócio acontecendo, né? Mas não só isso. Se vocês repararem um pouco na linha histórica da Unreal, eles estavam querendo criar ferramentas, certo? E ferramentas, elas não vêm muito do nada, né? Do tipo, não é só você, pronto, fiz aqui, ó, resolvi o pipeline, então toma e manda ver. Então tem os outros features que vieram juntos para poder chegar nesse resultado. Antes de eu falar desses features, né? Deixa eu comentar um pouquinho sobre o resultado. Tá? A parte visual não tem o que comentar, é lógico que é animal, é foda, é ridiculamente bem feito. É o que a gente espera da próxima geração, né, de games, junto com a Unreal 5, então uma qualidade absurda em tudo, que pelo menos se for esse o intuito, né, porque a gente pode fazer ainda low poly ou qualquer coisa por questões artísticas, não por limitação técnica ou de verba. Beleza, então além disso aqui, né,
a Epic ela vem fechando, né, o cerco em termos de produção de games, né, para facilitar a vida do desenvolvedor. Muito obrigado. E eu perdi o foco aqui. Eu estava falando um pouco sobre, né, sobre o resultado, o que saiu aqui no final. Tá, uma coisa que eu gostaria de desmistificar, antes que as pessoas comecem a falar errado ou coisa assim, tá? Isso aqui vai ser separado. Em algum lugar aqui, eles estão falando, ó, isso aqui é um Cloud Stream App, ou seja, ele é um aplicativo externo. Provavelmente você vai editar isso aqui na nuvem, em algum site ou coisa assim, que, tipo Mixamo, e aí você vai baixar ele direto para Unreal, tá? Pelos videozinhos aí, depois vocês podem conferir, parece ser mesmo da Unreal, porque tem o logo da Unreal, e se for, eu imagino, não posso prometer por eles, que vai ser gratuito, assim como o Twinmotion e várias outras coisas que eles estão fazendo. Se for, a gente tem aqui um break, né, da indústria de games antes e depois, porque o budget, né, o custo de fazer um jogo AAA, ele vai despencar em termos de personagem, pipeline de personagem, né? E várias outras coisas, cenário também, com Unreal 5 e tudo mais. Beleza. Tirado isso aqui da frente, vamos lá. O que rola com isso aqui? Beleza? Eu baixei o projeto que eles deixam para você baixar. Você pode registrar aqui para pegar updates, né? E eles têm em algum lugar aqui. Aqui, ó, o Sample Project. Primeiro, aviso deles e eu vou reforçar. Tem uma máquina muito boa, mas muito boa, tá? Senão ele provavelmente não vai rodar. Não é porque isso não vai rodar nunca e não vai funcionar, não. É só porque é a primeira vez que eles estão lançando, então aposto que a otimização não foi o foco deles e foi simplesmente chegar no resultado final, ok? Então, se você abrir o projeto, ele vai estar pesadão, tá? Eu abri ele aqui, ó. Eu reduzi o meu do Epic, né, pro High e travei o Real Time para a gente poder gravar aqui e fazer tudo ao mesmo tempo, beleza? Só para vocês terem um parâmetro, né, eu tô com a i7 nona geração, com overclock e uma RTX 270 Super. E ainda assim, quando eu abri aqui, ele já estava em 30 FPS. E se você der o play, ele vai para menos 10. E se você abrir o sequencer onde a gente teoricamente está trabalhando, ele vai lá para 2, 5 FPS. Então nem adianta eu abrir aqui para mostrar para vocês. Beleza, mas já dá para a gente ter uma noção do que está rolando aqui. E é isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Afinal, a gente não é um canal de notícias, a gente é um canal de desenvolvimento de jogos. Beleza? Vamos lá. Então eu vou abrir aqui, ó, um dos blueprints para a gente dar uma explorada. E vocês vão ver alguns padrões aqui, algumas coisas, tá? Eu não vou entrar, obviamente, na programação deles, não é o que me interessa. O que me interessa está basicamente aqui, ó, como eles montaram esse personagem. Beleza? Que ele tem uma qualidade animal, todo mundo sabe, nenhuma novidade, mas aí você pode falar, ok, se eu estourar aqui na qualidade de polígono, textura e tudo, vai ficar com uma qualidade animal. Meia verdade. Mas ainda assim, eu quero que vocês reparem, ó, que eles fizeram as coisas separadas, ó, corpo, do rosto, da perna, né, do pé, beleza? Que é meio que o pipeline que a gente usa para fazer personagem dinâmico ou sistema de armadura em RPG e esse tipo de coisa, tá? Eu acho uma saída ótima. E além disso, eles têm vários tipos da pelagem aqui separado. Então, para eles chegarem nesse resultado, eles naturalmente precisaram resolver a pelagem antes. E não à toa a gente teve aquele demo da UETA há pouquíssimo tempo atrás, mostrando a qualidade, né, do... fugiu o nome da ferramenta, da parte de hair, de Groom, né, e hair da Unreal, beleza? Bom, aqui obviamente isso aqui brilha, tá? Se vocês quiserem ver isso com detalhe de verdade, eu recomendo pôr no Detail Lighting, que aí ele tira a cor, né, textura, e aí a gente está vendo somente ó, a parte de luz. Se bem que aqui ele, né, me sacaneou e deixou aqui um pouco da cor aqui do cabelo. Beleza? Mas dá para ter uma noção. Legal. E aí? E aí vem a pergunta: como, né? Como que a gente faz isso? Como que eu, mero mortal, conseguiria utilizar isso? Eu vou precisar utilizar? Eu vou precisar saber entender? A resposta triste, boa, é sim. Triste e boa. Triste porque, bom, aqui a vida não é tão fácil assim, nessa janta toda, não é só dar play que tudo funciona. E a boa quer dizer que vocês ainda vão ter emprego usando o Unreal, ok? Então, vamos lá. Beleza, primeiro, qual que é a vantagem de você entender qual é o sistema, mesmo ele não tendo lançado ainda e tal? Customização. Por mais que eles façam uma biblioteca infinita de coisas, e eles vão tentar provavelmente, sempre vai ter algo que você vai querer e não vai ter, ok? Segundo, muita coisa não vai ser encaixada aqui, principalmente parte artística. Então vamos supor que eu estou fazendo um orc. Talvez eu tenha até um preset de orc lá, mas não todos, não necessariamente na visão artística do meu diretor de arte. Então você vai ter que entender um pouco do sistema se você quiser usar tudo ao mesmo tempo, beleza?
Uma parte que eu acho fantástica é que ele começa a reforçar, né, ou forçar, digamos, não é nem reforçar, é forçar o pipeline da Epic como standard para desenvolvimento de personagem. Eu acho bom porque eu acho ele um dos mais fáceis, tá? Não por tietismo nem nada. É mais fácil assim, ele dói bastante no começo, mas depois tudo funciona. Legal. Então, só para a gente entender, como eu disse, né, a gente tem essa parte aqui ó, de montar o personagem. Depois a gente tem toda aquela parte que eles vieram desenvolvendo né, do Digital Human, tá? Então, de shader de olho, tal, né, que é um trampo, né? E algumas outras partes. Eu separei aqui um desenho de Paint, como eu sempre faço, muito porco, para poder explicar isso. Tá? Então, para eles chegarem nesse nível de detalhamento, com esse nível de customização, eles precisaram de algumas tecnologias, e uma delas ainda não estão 100%, beleza? Primeira delas, o Digital Human, que a gente já falou, certo? Então eles precisaram chegar num resultado de um personagem com aquela qualidade estático para depois começar a falar de dinâmica, para depois começar a falar de customizar, beleza? O outro ponto que eu já comentei também, o hair, eles não poderiam se sustentar né, no esquema de cabelo antigo, ou quer dizer, poderiam, mas aí não seria um desenvolvimento de engines, né? Seria um desenvolvimento de jogos, para poder chegar nesse resultado como ferramenta e tudo mais, né? E preparar para a próxima geração e tudo mais. Próximo passo que eu não comentei aqui ainda, o Control Rig, porque se ele vai ser uma ferramenta e ele vai querer forçar em você o pipeline de quantidade de bones, blade shape, qualquer que seja a técnica que está usando, é bom que você consiga utilizar ele na Unreal. Porque se você precisasse preparar tudo fora, dentro do pipeline deles, provavelmente ia começar a ter divergências, pessoas que iam né, usar o pipeline próprio delas, ou tentar adaptar, ou fazer alguma gambiarra, e a ferramenta acaba perdendo força, tá? Por uma questão de mercado, de prática, de outras coisas, beleza? A última partezinha, última não, né? Mas penúltima que eu comentei, o Dynamic Character, que é mais ou menos o que a gente falou, né? Separar o personagem em pedaços e tal, e como que a gente faz tudo mais. E a última parte, que foi prometida ali, né? Foi semi-mostrada, mas eu ainda não botei fé, quem sabe no próximo trailer, é o Live Link, que é a parte onde a gente, baseado no celular, ele faz a captura né, facial, de movimentação e tal, e aí ele consegue gravar para fazer tanto o lip sync quanto toda a expressão facial e tudo mais, tá? Isso aqui é um pouco mais turvo, tá? Sempre que eles mostram um trailer disso, parece que é tipo dá o play, pronto, resolveu. Tá? Você tem que preparar uma série de blend shapes, uma série de bones, fazer um skin muito filé, preparar o material para depois esse cara ter esse poder todo que eles mostram, tá? Então, normalmente é um pouco mais complicado. Beleza, e por que eu estou falando de tudo isso, além de explanar um pouquinho da novidade e tudo mais? Eu sei que eu estou num ritmo bem mais devagar de fazer vídeo, e eu avisei que ia acontecer, mas eu pretendo passar cada um desses tópicos separadamente para poder ilustrar para vocês como que a gente vai provavelmente utilizar essa ferramenta, ou como a gente poderia criar uma do zero, caso a gente quisesse, e como a gente poderia tá editando isso lá depois, quando sair, a gente poder dar uma analisada, beleza? Na verdade, eu tenho dois tópicos, é basicamente esse e um sistema de clima, né, um weather system. Aí vocês podem comentar embaixo aí para dizer qual que vocês preferem, para ir de repente, por uma questão de votos, aí eu vou para um lado ou para o outro. Beleza? Bom, só para não deixar vocês aqui só no blá 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 e não falar de nada, eu vou comentar um pedacinho aqui, ó, e dar uma passada na documentação deles, só para explicar um tiquinho de como algumas coisas funcionam. Beleza, como eu falei para vocês, né, ele está usando várias skeleton meshes aqui, né, várias meshes com animações e tudo mais, né. Lindo, bonito, até aqui ele só empilhou elas, né, eu vou ignorar a parte de pelagem, ele só tem elas empilhadas aqui, ó. Mas ele tem um cara, ó, que tá pai dos outros. E isso é importante. Por quê? Caso você imagine, eu poderia pedir para cada um desses caras tocar uma animação. E elas poderiam ser iguais ou diferentes. Lógico que no caso quase nunca a gente vai querer diferente, mas a gente poderia, certo? Por enquanto elas não têm o menor link entre uma e outra, não tem nada linkando uma ou outra. Então o que, que a gente faz para poder conseguir utilizar tudo isso e nunca perder a sincronia? A gente escolhe um, a gente elege um, literalmente, do tipo qual que vai ser o base. Aqui no caso, aparentemente é o body, eu não sei, mas deve ser. E esse cara, o Master Pose, beleza. E esse cara, a gente pede para o resto simplesmente copiar a animação dele, seja ela qual for, se for Control Rig, animação, cinematic, whatever. Todo o resto aqui, ó, vai copiar dele. Tá? Por enquanto, eles usam esse nódulo aqui, ó, Master Pose, onde você fala quem que é o pai, né, e quem que é o componente que vai seguir ele. Simples assim. Então aqui ele colocou, ó, o feet, pé, torso, face,
né, para seguir o nosso body. Aqui ele deixou como target self, tá? Porque o body está logo ali. Às vezes sim, às vezes não, depende um pouco do seu projeto. Então, aí, o que a Unreal faz? Ela sincroniza, né, esses caras, todos os esqueletos, com o de cima. Isso é um pouquinho mais econômico do que tocar todos eles ao mesmo tempo, mas garante a sincronia, tá? Isso não é o método mais econômico de se fazer isso, tá? Em termos de performance. Tanto que, e aí eu queria apontar para vocês, eles, sabendo disso, deixaram um aviso aqui dentro da própria documentação. Aliás, né, bem-vindo à documentação da Unreal. Vejam de vez em quando, tá? Para vocês entenderem o que está rolando. Então, aqui ele fala algumas coisas, tal, né? Antes disso, tá lá, o que que é. Recomendo que vocês deem uma lida para ter a opinião de vocês, não a minha ou de qualquer outra pessoa. E ele vai explicando um pouco, ó, de como foi montado, a ideia do Skeletal Mesh, né? De como ele fez o esquema de groom, né? De pelagem e tal. Como que ele está sincronizando as animações, qual que é o pipeline, isso é muito importante, o pipeline que eles estão seguindo para poder fazer isso, certo? É importante porque qualquer coisa que você fere a ordem, provavelmente você vai perder o trabalho, vai ter uma dor de cabeça, enfim. Beleza? Então eu recomendo que vocês deem uma olhada. É que eles deem algumas estimativas, eu achei isso muito legal da parte deles, porque eu ia fazer isso de qualquer jeito, para mim. E eles já adiantaram, né? Sobre os LODs, né? Os níveis de detalhe, número de vértices, né? Blade shapes, juntas. E você vai vendo que eles fazem algumas mágicas aqui que eu gostaria que o pessoal fizesse mais. Primeiro, eles têm um bocado de LOD, tá? Segundo, eles estão reduzindo o número de joints também, muito obrigado. Ah, influência, aqui tem, mas eu acredito que tem a ver só com o número de joints, não de outra coisa, tá? E mapas animados, isso aqui é outra coisa que a gente pode abrir para discussão se a gente um dia for falar de Digital Human. Beleza, mesma coisa para cabelo, para o corpo e tudo mais, tá? E eu achei legal também que eles deram alguns exemplos aqui, ó, como ficou o personagem no Windows, né, no Xbox, Play 4 e em Android. Obviamente que o Android vai sofrer causas pesadas e tal, mas o que eles estão querendo provar aqui é que já dá para colocar esse tipo de coisa em console. Muito cuidado com esse tipo de alegação, né? Epic também, porque caras, é bem difícil e consoles eles mudam, né? Não, o hardware deles não muda, mas muda por geração, por exemplo, se funciona no PS4, vai funcionar no PS5. Não necessariamente ou não com a mesma performance, beleza? Mas é legal que eles já mostraram que roda, isso é muito bom. E o que eu tinha comentado com vocês aqui embaixo, ó, eles estão falando, ó, o Post Driver Setup, ele ainda está muito caro e eles pretendem fazer algumas otimizações na 4.26.2, está aí para vir, e vejam bem, 4.27, né? Eles falaram que não iam ter há um tempo atrás, que ia direto para 5, aparentemente vai ter. Beleza. Bom, de qualquer forma, aqui eles falam, basicamente aquelas partes, né, que eles precisam. O Live Link, infelizmente, eu nunca consegui testar. Ele precisa de um celular que tenha percepção de profundidade, eu não tenho, então eu não vou testar tão cedo. Beleza. Show! Então, com isso, dá para vocês terem uma noçãozinha bem básica de como a gente monta personagem dinâmico. Basicamente, a gente joga os esqueletos um em cima do outro e manda dar o play baseado no primeiro, certo? Usando esse Master Pose aqui, beleza? Existem outras técnicas, como eu comentei, não acho que elas são tão pertinentes, beleza? Outra coisa que é legal que eles colocaram é um LOD Sync. Vocês imaginam a dor de cabeça que ia ser, né? O seu personagem está andando, aí a cabeça dele reduz o LOD, e o corpo não, ou vice-versa, aí o cabelo reduz. Ia ser um pé no saco isso aqui. Então eles criaram um componente para isso, tá? Nada que eu imagino que seja zilhões de complexo, afinal é pegar todo mundo e manter o LOD alinhado, né? Mas como eles têm a mão na massa no próprio sistema, para eles é um bocado mais fácil. Então agradecemos que eles tenham feito isso e inclusive talvez valha a pena aplicar no jogo de vocês hoje em dia, se estiverem fazendo aí. Beleza? Bom, como eu disse antes, hoje a ideia não era nem passar tanto conteúdo, era mais dar uma comentário em cima de tudo, não deixar vocês leigos a respeito, beleza? Então eu vou terminar por aqui. E aí vocês comentam aí se vocês gostariam que eu passasse por todos esses sistemas. Alguns deles demoram vários vídeos, ou demorariam vários vídeos. Ou se eu parto para o sistema de clima, que eu sei que tem muita gente que quer. Beleza? É isso aí. Valeu, falou!